instalada enorme, né? Temos um mercado gigantesco, temos mais de 200 milhões de habitantes. Se a gente olhar esses números do Brasil, a gente tinha que estar pelo menos no primeiro gráfico. Fácil. E nós estamos quase no fim do segundo gráfico, né? E isso com uma base instalada hoje de aproximadamente 37 mil robôs de todos os fabricantes que vendem aqui no Brasil. Há mais ou menos 25, 26 anos que se vende robô no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu quando comecei a trabalhar em robótica, foi em 1991. E achei que ia entrar numa área que estava a pleno vapor. O meu grande susto foi descobrir que em 1991, o Brasil tinha 56 robôs instalados. 56 robôs instalados em 91. E naquele ano, eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos pela fabricante de robô que me contratou. Eu cheguei lá, humildemente, fiz as 2 primeiras semanas de treinamento e aí comecei a fazer visitas em fábricas, em empresas de engenharia de integração e etc. E eu comecei a ver robô para tudo que era lado. Eu perguntei para o cara que estava comigo, eu falei, qual é a base instalada de robôs hoje nos Estados Unidos? 1991. 130 mil robôs funcionavam em 1991. Bom, eu olhei para a minha realidade na época, com 56 robôs no Brasil, eu falei, meu, isso aqui vou fazer a festa. Tem que vender, né? Centenas de robôs por ano, meu Deus, o mercado é gigantesco. Mas olha só, de 91 até o ano 2017, quantos anos passaram? 91 a 2017, acho que são 26 anos, não são? Olha o que aconteceu com a nossa base instalada, foi para 37 mil. E o pior, sabe qual é a base instalada agora nos Estados Unidos? 220 mil robôs. Eu estou dando um exemplo dos Estados Unidos, se você quiser Japão tem mais de 400 mil robôs. Coreia do Sul, perto de 350 mil robôs. Alemanha, 250 mil robôs. E vejam, esses países têm desemprego alto. Você sabe qual é o desemprego na Coreia do Sul? Com toda essa automação e robotização que está naquele primeiro gráfico? Deve estar em torno de 5% de desemprego. Eles estão em pleno emprego lá. E se você entrar nas fábricas deles lá, no chão de fábrica, você não vê quase gente trabalhando. São pouquíssimas pessoas que andam pela fábrica, é tudo automatizado. Não é só por causa do robô, não. São linhas, são transfers, são todo tipo de equipamento que presta para automação. Tá? Para vocês verem as oportunidades que nós temos. Nós somos, se não me falha a memória agora, a 9ª economia do mundo. A 9ª economia do mundo. Com 10 ou 12 robôs por 10 mil trabalhadores. O que seria do Brasil se nós tivéssemos 100 robôs por 10 mil trabalhadores? O que seriam das nossas indústrias em termos de produtividade e competitividade? Muito bem. Vejam só. Olha o crescimento de venda mundial, ou melhor, de produção de robôs de todos os fabricantes combinados no planeta. Em 2014, por exemplo, foram produzidos por volta de 220 mil robôs por todos os fabricantes. E olha o crescimento que vem vindo nesses anos. Olha o percentual, que é em média acima de 12% ao ano de crescimento de fabricação e venda de robôs. Estima-se que esse ano vamos chegar perto de 500 mil robôs fabricados no ano, de todos os fabricantes. Ano que vem mais 50 mil, no outro ano mais 80 mil. Ok? São números assustadores. Isso tudo vai precisar de quê? Vai precisar de técnico que sabe programar, vai precisar de engenheiro que sabe fazer integração, vai precisar de cara que sabe fazer manutenção, vai ter que ter gente para dar os treinamentos, para fazer toda a parte de documentação técnica. Isso é emprego que não acaba mais, tá? Em termos de distribuição, em termos de regiões no planeta, daqueles milhares de robôs que estão sendo produzidos, olha o susto aqui, ó. Olha quanto a Ásia vai consumir daquelas produções que vocês viram no slide anterior. Só vou voltar aqui para ver o total. Olha só. Vamos pegar esses 4 anos aqui, o ano passado, esse ano e os dois seguintes, ó. Olha os volumes aqui e olha aqui aonde estão indo esses robôs. As Américas, a América é esse cinza aqui, ó.
Nós estamos ficando totalmente para trás em relação aos países asiáticos. E principalmente quem? Vocês têm uma chance para dizer. China, esses são os caras. Aliás, viu, eu tenho que falar, viu, professor? A Kuka é uma empresa alemã, fundada em 1898, se não estou enganado, não é isso? Na cidade de Augsburg, próximo de Munique. E faz 2 anos e meio que nós agora somos chineses. Chineses compraram a Kuka com um ágio de 47% por ação, há 2 anos e meio atrás, estão com 96% das ações da Kuka. Por isso que eu falo muito de China agora tem que falar de chinês também, né? Não posso falar só de alemão. E vejam só, olha só o que acontece, 70% de todos os robôs fabricados dos tipos articulados estão indo para 5 países que estão no topo desse gráfico. Olha só a China, quantos robôs comprou e instalou nas suas fábricas em 2017. Perto de 138 mil robôs, com uma população de 1,35 bilhões de habitantes. Japão instalou mais de 45 mil robôs, com uma população de 136 milhões de habitantes. Coreia do Sul, quase 40 mil robôs, com 53,5 milhões de habitantes. Você sabe qual é o tamanho da Coreia do Sul? Vocês já olharam no mapa e compararam a área da Coreia do Sul com o que ele se parece em termos de área? Ele é um pouquinho maior que o estado de Minas Gerais. Você já viu quanta coisa sul-coreana você já tem na sua casa, no teu bolso, na bolsa da sua mulher, na sacolinha da sua filha? Você já viu? Você tem noção de quanta coisa sul-coreana você consome? E há 20 anos atrás, aqueles que estão lá no fundão, lá, aquela turma do fundão, aquela quietinha encostada na parede, você compraria um carro da Hyundai há 20 anos atrás? Ou da Kia? Ou um micro-ondas da Samsung? E hoje? E hoje eu contei na minha casa, juro por Deus. Eu tenho um na garagem, que é sul-coreano, e lá em cima no apartamento eu tenho 14 aparelhos que são da Coreia do Sul. Né? Eles chegaram lá. Em quantos anos? 20 anos, 25 anos. Quem que eram os sul-coreanos há 25 anos atrás? Né? Vejam só, Estados Unidos, o senhor Trump, mas antes já no Obama, na época do Obama, estão investindo fortíssimo em modernizar suas fábricas, em torná-los mais produtivos e competitivos. Por quê? Porque eles levaram tudo para a China, mostraram para a China como é que se faz a coisa, a China aprendeu e agora eles têm que correr atrás, né? Estão tendo que se reindustrializar, entre aspas, né? Então estão correndo atrás aí, 33 mil robôs para uma população de 340 milhões de habitantes. E o quinto colocado, a gloriosa Alemanha, 21 mil robôs para 82,5 milhões de habitantes. E cadê o Brasil? O gráfico da IFR não traz o Brasil, eu que tive que colocar. Ó nós lá, ó nós. Em 2017, senhores, entraram 1.300 robôs do Brasil de todos os fabricantes. E nós tínhamos 204 milhões de habitantes. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção. Isso aqui demonstra, por exemplo, a importância do que a Impacta, junto com o Rogério, estão tentando prover para vocês, para os jovens, para o nosso país. É muito sério, extremamente. Continuando, em 2021, vejam lá em cima, vamos ter por volta de 3,8 milhões de robôs instalados, funcionando nas fábricas do mundo inteiro. Está lá o número bonito ali na frente, né? Hoje nós estamos com entre 2,4 e 2,5 milhões de robôs já funcionando no planeta. E olha só, 40% desses robôs em 2020 estarão na China. Gente, isso é assustador. Assustador. Se hoje nós estamos preocupados com a competitividade e a produtividade de uma Coreia do Sul, de uma Alemanha, aonde os Estados Unidos quer chegar, alguns outros países europeus, eu falo para vocês, em 2020, a China vai estar dando uma rasteira em todo mundo. A China quer se tornar uma grande Coreia do Sul,
um grande Japão e uma grande Alemanha, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Você sabe quantos estudantes chineses estudam fora da China hoje, em grandes universidades mundo afora? Vocês têm ideia do número? O senhor sabe, professor? Quase 400 mil jovens chineses estudam em outros países. Eu vou dar um exemplo. Minha filha se formou em marketing aqui no Brasil e comunicação social e ela queria fazer a pós-graduação, ou melhor, mestrado na Alemanha. A gente ajudou e conseguimos colocá-la numa escola próximo de Augsburg e eu também consegui arrumar um estágio para ela fazer na Cuca. A classe dela tinha 9 alunos fazendo master de marketing, comunicação social e tem mais uma cadeira que eu não me recordo. Dos 9, pasmem, 6 eram chineses, na Alemanha, e falando um alemão perfeito. Isso há 3 anos atrás, quando ela entrou, ela se formou no ano passado. Então vejam, a China não está fazendo só uma pequena parte daquela lição de casa que tanta gente gostaria que o Brasil tivesse feito há 40, 50 anos atrás. Está fazendo todas as lições de casa, não sobra um. A gente tem que olhar para eles e tentar copiar muita coisa em termos de desenvolvimento, de políticas, de ações governamentais, o que for. Temos que copiá-los, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, temos um bom exemplo para ver, né? Estados Unidos também está aumentando a sua base instalada fortemente. Nunca se vendeu tanto robô desse tipo articulado, de 6 ou mais graus de liberdade nos Estados Unidos. E as fábricas asiáticas é que estão realmente aumentando essa demanda de fabricação e instalação de robôs. Vejam pelo gráfico as diferenças, né? Só pela altura das colunas vocês têm a ideia. E até 2020, só na China, praticamente 1 milhão de robôs estarão funcionando. E aqui eu enfatizo, a China há pouco tempo atrás era um país considerado de mão de obra barata, vocês se lembram disso? Ainda é em alguns aspectos, mas no que se refere à indústria de processo de manufatura não é mais. A própria China está começando a trabalhar muito forte com a Índia, com o Vietnã, com seus países próximos, também buscando alternativas mais econômicas, mas a China em si já não é mais aquele país que a gente pensava. O próprio povo chinês, depois daquela situação toda que eu contei, por exemplo, da Foxconn há 5, 6 anos atrás, já não quer mais saber de trabalhar em chão de fábrica. Eles querem essas tecnologias perto deles, produzindo, né? Aqui tem um gráfico interessante que é da Boston Consulting Group, está embaixo no fundo da tela. Vocês desculpem que eu vou e volto um pouco, porque assim não me dá torcicolo, eu viro a cabeça para um lado e para o outro. Esse gráfico é muito interessante, vejam só, ele diz lá em cima, ó, até 2025, 25% de todas as tarefas que vocês imaginam nas linhas de produção serão automatizadas via aplicações robóticas, fazendo com que quem conseguir chegar nesse crescimento poderá ter até 16% de economia em mão de obra. Já sei que vocês estão pensando, desemprego. Calma, eu vou chegar lá, tá? Mas esse ponto, esse tópico, é de arrepiar. 16% de economia em mão de obra até 2025, para quem chegar nesse nível de estatística, vai se tornar ainda mais competitivo, ainda mais capaz de entrar em qualquer país e detonar com as indústrias que a gente tem. Por quê? Porque com esse nível de crescimento que esses países estão instalando seus robôs, vejam só, Coreia do Sul, Japão, estão os caras de novo aí, ó. Olha os caras de primeira linha aqui, ó, um do lado do outro, com a média mundial de 16% da economia. E onde está o Brasil? Aqui, ó. E esse gráfico não é tão atual, eu acho que atualmente o Brasil já está mais para baixo. Ok? Vejam, de novo, esses países que estão fazendo isso, em seus próprios países, não estão tendo problemas de desemprego. Prestem atenção nisso, hein? E esse é o ponto-chave dessa apresentação para vocês, e inclusive para os professores e para as instituições educacionais explorarem depois, tá? E o que são os fatores de produtividade, relacionados à produtividade e por que a automação e a robotização no Brasil é assim tão lento? Eu sei que aqui tem muita coisa que é repetido, vocês já ouviram falar, já viram os noticiários, já
ouviram no rádio, na televisão, e nós temos históricos problemas de educação, de capacitação, de gestão. Hoje em dia os jovens estão também ficando cada vez mais desinteressados por chão de fábrica, para usar macacão, bota de segurança. Eu pergunto, vocês gostariam de ficar a vida inteira trabalhando no chão de fábrica, produzindo alguma coisa na frente de uma máquina? Complicado, né? O desenvolvimento procura também, tem que colocar também o ser humano nesse contexto de evoluir. Tecnologia, inovação, ambiente de negócio, legislação, burocracia, isso aqui a gente não precisa nem falar muito. A nossa infraestrutura é extremamente atrasada, recursos de financiamento. Eu vou dar um exemplo, financiamento aqui no Brasil. Me desculpem, agora eu vou ser pragmático, me desculpem se vocês vão achar que... O que esse cara está falando? Eu vou mostrar um gráfico para vocês depois. O BNDES, que é o único banco realmente de fomento que nós temos, há 6 anos atrás, tinha quase 130 bilhões de reais para emprestar para as empresas investirem em produção. E tudo relativo à produção, não só em produção em si, mas, por exemplo, treinar e capacitar pessoas. Isso também entra nesse contexto. Sabe quanto que o BNDES está dispondo esse ano? Talvez 13 bilhões. 10% do que nós tínhamos há 6, 7 anos atrás. Por quê? O que aconteceu? Nós não precisamos de mais do que 130 bilhões do que nós tínhamos há 6, 7 anos? Eu acho que sim. Eu acho que a gente precisava de 200 bilhões esse ano. Reforma trabalhista. De novo eu vou ser um pouco intransigente aqui, né? Eu sou CLT até hoje, carteira assinada, eu só não bato ponto mais, graças a Deus. Estou com 36 anos de trabalho já. E digo para vocês, essa reforma trabalhista não vai ajudar muita coisa não. Qual o país que vocês conhecem que era subdesenvolvido, seja lá quanto tempo foi atrás, e hoje é um país desenvolvido que está lá na ponta e que a sua população está desempregada e pobre? Vocês conhecem algum exemplo de um país desenvolvido assim? Eu estou falando para vocês responderem. Vocês conhecem? Me falem, porque eu não conheço. Não existe. Não houve nenhum país que se desenvolveu nos últimos 20 anos que entrou com uma situação como essa para começar a desenvolver. Contrário. O que acontece quando você tira pessoal de chão de fábrica e que você não desemprega? O que ele faz? Ele vai para o primeiro andar do prédio, da empresa, ele vai para o segundo andar, ele vai para o terceiro andar. Ele ganha menos ou mais no primeiro ou segundo andar? Ganha menos ou mais? Mais. Isso é ruim para a sociedade? É ruim para o país? É ruim? Não. Por quê? Ele compra mais, ele gasta mais, ele paga mais impostos. Existe o retorno também para o próprio governo. Quando a população é rica e todo mundo tem acesso, o governo é rico. O governo é pobre. Não precisa fazer reforma da Previdência. Né? E eu vou falar mais aqui, vou falar mesmo, que vocês têm que estar atentos a isso. 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente fazia proposta para os nossos clientes de vender robô, junto com os nossos integradores, que é um ponto importante, professor, que eu vou ressaltar, e o Rogério conhece bem. Fazia-se uma proposta de 350 mil reais de uma célula com um robô que vai fazer um processo de solda. E vai substituir ou 1, ou 2, ou 3 soldadores que trabalhavam ou 1, ou 2, ou 3 turnos. Muito bem. Aí qual era a conta de retorno de investimento? Bom, o investimento é 350 mil. Se o cara trabalha 3 turnos, ele vai tirar 3 soldadores. Quanto é cada soldador por ano? Mais ou menos 70, 80 mil reais naquela época, com os encargos sociais. Multiplica por 3, quase 210, 240 mil. Pô, o cara olhava para aquele investimento e falava, pô, eu vou me pagar em 1 ano e meio, só com a mão de obra. Fora o aumento de produtividade, melhora da qualidade, melhora da repetibilidade, redução de refúgio, redução de LER, porque às vezes esse tipo de trabalho causa vários problemas para as pessoas, tirar o homem daquele lugar horrível, na frente daquela sol, daqueles gases, aquele barulho, aquele calor, né? Muito bem, em 1 ano e meio, um projeto desse se pagava com 3 turnos. E se eu pegar agora esses 3 soldadores,
Mando eles embora e falo, pode voltar agora com a nova lei trabalhista. Qual vai ser o custo desse cara para mim? Que era 70, 80 mil. Vai cair tranquilamente 40% do jeito que está querendo ficar agora a situação. E como é que fica o meu retorno de investimento para uma célula que agora custa 300 mil reais, não custa mais 200, custa 400 mil reais, não custa mais 350 mil. O meu retorno vai agora lá para 4 anos. E vocês acham que o empresário brasileiro pode esperar 4 anos para ter retorno? Do jeito que é instável a nossa economia? Não, ele deixa o dinheiro aplicado no banco. E ganha com aquele dinheiro sem produzir uma porca e um parafuso. Rogério, isso é sério, hein? Isso é muito sério. E eu não estou aqui falando de política, gente. Eu estou fazendo conta. É apenas isso. Prestem atenção nessa situação. Lá fora, Coreia do Sul está conseguindo colocar 48 mil robôs por ano, porque os robôs se pagam em 1 ano e meio lá também. Porque o cara que trabalha no chão de fábrica da Coreia ganha muito dinheiro. Porque um cara na Coreia do Sul, ele toma conta de 300 metros quadrados de fábrica, é tudo automático. E ele tem que ser um cara muito capacitado. Então ele tem que ganhar bem. Essa é a diferença de saber colocar automação. E não simplesmente achar que você vai mandar os caras embora e vai continuar vivendo feliz. Não vai, você está dando um tiro no teu pé. Você está matando o teu mercado de consumo. Vocês estão muito quietos, não estão assustados, mas vocês estão pegando o cerne da questão, né? Isso é importante. Do outro lado, por que os avanços da automação é lento no Brasil, né? Sempre tivemos aquela velha história da mão de obra barata, abundante e tudo mais. Que mão de obra? Que mão de obra? Qualificada? Não, totalmente desqualificada. Por quê? Os investimentos em tecnologia, em avanços de processo, era muito devagar aqui no Brasil. Empresário muito acomodado, medroso de investir, porque ele sabe que se vier um novo governo e mudar algum plano econômico, ele pode perder tudo. Receoso de fazer essas coisas, né? Falta de capacitação tecnológica no país, falta de uma política industrial estratégica, robusta e de longo prazo. Longo prazo. Sabe qual é o plano estratégico da China? Sabe de quantos anos é o plano estratégico da China? Vocês sabem? A International Federation of Robotics, aquele site que dá isso aí. 25 anos. O que eles já planejaram em 2012, 2013, está valendo até quase 2030. Qual é a sorte que eles têm? A grande sorte que eles têm? Tem gente que vai jogar ovo em mim aqui agora. É um país comunista. Não é democrático. É um país comunista. Quem mexe naquele plano estratégico deles? O PSDB? O PMDB? O PPS? O PT? O DEM? Não. O dono é um só. O maior partido político do planeta. Hoje o Partido Comunista Chinês tem 400 milhões de membros. É só isso. Pergunta se eles querem mudar alguma coisa porque os Estados Unidos é democrático, a Europa é democrática. Vai lá, pergunta lá para eles. Os nossos alemães estão aprendendo com eles. E assim vai, gente. É difícil, viu? Por isso que eu falei, vocês vão se assustar um pouco comigo. Mas eu já estou com 62 anos, cara, e olha, sinceramente, se a gente não soubesse mexer, vamos ser engolidos. Acomodação e falta de visão nas empresas, falha de iniciativa de gestores, barreiras de reserva de mercado, baixa inserção no mercado global, isso aqui é um terror isso aqui. Falta de instrumentos, investimentos privados competitivos, instabilidades econômicas, baixa oferta de provedores e integradores. E aqui, ó, o Rogério tem que ajudar a gente, ó, criar vocês com a capacitação para trabalhar em empresas de engenharia de integração de automação e robótica. O Brasil precisa fabricar robôs aqui? Precisa? Não, não precisa. Sabe por quê? Quem consome 1.300 robôs por ano de todos os fabricantes, que seja 1.500, que seja 2.000, que seja 5.000 robôs de todos os fabricantes, não tem mercado para ter fabricante de robô. A nossa fábrica da Alemanha tem capacidade instalada para 33.000 robôs por ano, dos quais quase 8.000 por ano ficam na Alemanha. E o resto é exportado. Uma das maiores fábricas de robôs no Japão hoje, eu não vou dar o nome do concorrente e eu não quero que vocês adivinhem, tem capacidade instalada de quase 80.000 robôs. O Japão mesmo consome quantos? Deles, talvez 10.000. O resto é exportado. Tem cabimento a gente pensar em fabricar robô no Brasil? Não. A roda está lá,
saiba fazer o balanceamento da roda, saiba colocar o pneu certo nele, saiba colocar a roda certa e o pneu certo no carro certo e faz esse carro correr. Que é o quê? É aplicar o robô. É programar e saber integrar o robô num processo. É essa engenharia que a gente precisa. E é aí que está a criatividade da engenharia robótica. Deixa o fabricante do robô fazer a parte dele, criar o robô colaborativo, sensitivo, com aquele formato todo arredondadinho, bonitinho. Deixa ele fazer isso. Mas aprenda a integrar isso na fábrica. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Tá? E por fim, se possível, um dia a gente conseguir entrar definitivamente em um mercado de massas. Eu vou dar se você me permite, Rogério, não sei se eu estou estourando o tempo, mas você me avisa, hein? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu falei que eu tenho 62 anos. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos eu tinha 15 anos. Vocês conseguem fazer a conta? Há quantos anos atrás foi isso? 47 anos atrás, estou certo? Estou certo? Estou. 47 anos atrás, meu pai falou assim, a gente era pobre, classe média baixa. Eu me formei na época no ginásio, vocês não devem nem lembrar o que é ginásio. Meu pai falou assim, filho, o que você quer? Que você foi bem na escola, né, tal. Eu falei, eu quero uma moto, tinha 15 anos. Meu pai olhou para mim e falou, você lembra como é que eram os nossos pais, né? Meu pai olhou para mim e falou, você quer o quê? Uma moto? Você é maluco, cara? Você te dou uma moto, você vira aquela esquina, bate a cabeça no poste e morre e eu te enterro? Não, você vai... E desde que você trabalhar, tiver seu próprio dinheiro, você faz seu seguro de vida e vai comprar tua moto. Aí eu não sou mais responsável pelas tuas travessuras, né? Ele falou, mas olha, dentro do possível, nós temos parentes nos Estados Unidos, você não quer conhecer os Estados Unidos? Eu falei, naquela época, 1974, eu falei, conhecer os Estados Unidos, gente, mas o que tem lá? Eu não tinha nem ideia. Não, mas é um país desenvolvido, você vai ver, tem indústria, tem diversão, tem tudo que você pode imaginar. Imaginar o quê? No Brasil não tinha nada. Imaginar o quê em relação ao Brasil? Não tinha noção. Aí, no final, não tinha alternativa. Ou ia para os Estados Unidos ou ia para os Estados Unidos. Fui. Com uma excursão da Agastur. Alguém que já ouviu falar da Agastur? Um escritório de... esses mais velhinhos, tudo balança a cabeça comigo, né? Legal. Vamos lá. Entrei num avião da Braniff, que é uma companhia aérea que não existe mais. Decolou em Viracopos. Viracopos tinha 4 voos por dia. 4 voos por dia. E o prédio do aeroporto era de metade de madeira, metade de alvenaria, para vocês terem uma ideia. Subia de escada, descia de escada, não tinha nada. Só tinha aquela pistona lá de 3 km. Decolou, desceu em Lima, escala, decolou, desceu em Miami. O bicho foi se aproximando de Miami, eu por sorte estava na janela, um pouquinho em cima da asa. Quando eu olho lá para baixo pela janela, na aproximação, as ferrovias, as freeways, indústria, eu vi aqueles terrenos gigantescos com galpões, eu falei, mas isso aqui é Flórida? Caramba, eu pensei que só tinha parque aqui, só tinha Disney e essas coisas, né? O avião desceu num aeroporto que eu olhei para fora e falei, meu, o que é isso? Onde é que está o aeroporto aqui? Isso é gigante o lugar. Taxiou, levou 15 minutos para chegar perto do local para a gente desembarcar. Quando eu olho, comecei a procurar a escada, não tem escada. Quando eu olho, um tubo sai assim do prédio, começa a se aproximar do avião, era um finger, nunca tinha visto na minha vida um finger. Imagina o impacto que eu estou contando para vocês com 15 anos. Fiquei 2 meses lá. A parte que mais me chamou a atenção nessa viagem foi o final, na Califórnia, que é isso aqui que eu quero falar para vocês, mercado de massas. Isso aqui, ó. Minha tia, que mora até hoje lá em Los Angeles, me pegou no aeroporto LAX de Los Angeles com um Dodge Dart, 4 portas, ar-condicionado, marrom metálico, nunca me lembro, com teto de vinil creme. Eu olhei para o carro e falei, nossa, essa minha tia é das milionárias, né? Para ter um Dodge Dart. Naquela época tinha Dodge aqui, era carro de milionário. Falei, pô, que beleza. Sentamos, começamos a conversar. Eu sou armênio, a gente fala armênio. Eu, no meio da conversa, estava louco para perguntar, tia, o que a senhora faz? Ela virou para mim e falou assim, eu sou caixa do Walmart. Eu falei, como? A senhora é caixa no Walmart? Sim, eu sou caixa do Walmart. A senhora fica em pé ali no caixa e os clientes passam os produtos que você... Sim. Aham. Puxa, mas a senhora deve ganhar bem, pô. Como é que você tem esse carro? Ela deu uma risada e falou, esse carro não é meu. Esse carro é do banco. Como assim, tia? Esse aqui é um leasing. Leasing? O que é leasing? Vocês conhecem leasing? Alguém já ouviu falar em leasing? Sim. Eu pago $100 e poucos por mês e eu pago por 3, 4 anos
e depois, se eu quiser, pago a diferença que falta, que é o que resta depois da depreciação, o carro pode ficar para mim, ou eu devolvo e pego um outro novo. Caixa do Walmart. Hoje, ela tem 88 anos de idade. Sabe o que ela faz até hoje? É caixa no Walmart. Juro por Deus, gente. Mas ela já teve uns 20 carros. Um mais bonito e um mais legal que o outro. Por quê? Porque lá a economia é desenhada e configurada para toda a população poder viver. Eles são ricos lá? Não. Não são assim ricos como a gente imagina. Mas a economia é desenhada em relação à realidade da população deles. E todo mundo participa disso, desde o topo da pirâmide lá, dos banqueiros, até o público em geral. Aqui, isso nunca existiu, porque a minha tia pagava era a depreciação do carro. Entendam bem, alguém conhece o Honda Civic? Você tira hoje um bom Honda Civic da concessionária por quantos mil reais? 110, 120 mil? Completo? Por aí. Quanto que ele deprecia em um ano, você sabe? Quando um ano depois, se você quiser vender esse carro, ele vale quanto? Uns 80 mil? 85? Essa depreciação de um ano é que o banco cobra de você, porque o carro é dele. Você está usando um bem que é dele e você paga a depreciação para ele. E mais 2, 3% de taxa de administração. Se vendem nos Estados Unidos hoje 28 milhões de carros por ano. Sabe quantos por cento disso tudo é leasing? 70%. Os bancos tomam esse risco lá. O banco lá não tem problema de ter 5 milhões de carros lá na garagem dele. Está na mão do cliente e o cliente está pagando. É isso que movimenta a economia americana. Não é que eles são ricos, mas todo mundo participa de uma forma inteligente da economia daquele país. A automação é um fator chave no aumento de produtividade e competitividade das indústrias do país. E aí são alguns tópicos, né? Redução de custos operacionais, diretos e indiretos, redução dos custos e perdas de matéria-prima com os produtos acabados, aumento na produção por metro quadrado. Gente, qualquer fábrica sul-coreana, japonesa, alemã, várias americanas e outros países envolvidos, o que eles conseguem produzir por metro quadrado, aqui a gente precisa de 4, 5 vezes o mesmo espaço. Por essa questão de alta densidade de automação e de alta sofisticação nos meios produtivos. Melhoria na qualidade do trabalho, sem dúvida, elevação do nível intelectual das pessoas, aumento da flexibilidade do processo de manufatura, melhores respostas ao mercado com essas demandas cada vez mais dinâmicas dos produtos, aumento na segurança de ambiente de trabalho, maior adequação às oscilações de demanda, melhores produtos com custos reduzidos e preços mais competitivos, ampliação de market share. Isso aqui é importante, oscilações de demanda. O Brasil tem muitas oscilações de demanda e economia. Vocês que são mais jovens, mas os que são mais velhos, como é que é a nossa economia nos últimos 50 anos? Parece um parque de diversões, parece uma montanha-russa. Quem tem fábrica automatizada sofre menos, porque você só desliga a máquina, você não manda ninguém embora, ou manda pouca gente embora. Os impactos sociais são menores. E olhem só, por que eu falei tudo isso? Porque eu quero agora que vocês leiam essas 4 linhas. Alguém tem muita dificuldade no inglês? Pode falar, a gente vai traduzir, tá? Não tem problema. Olha só, isso aqui é de 2016, também feito pela International Federation of Robotics, em associação com o Instituto Mannheim, é um centro de estudos e desenvolvimento econômicos da Europa, e a Universidade de Utrecht, que fica na Holanda. O código deles é ZEW. Eles estudaram esse assunto do impacto sobre a mão de obra com esse grande volume de automação que os países desenvolvidos estão implementando. E eles detectaram o seguinte: a automação reduz o custo de produção. Tem que reduzir, senão ele não se paga. Ninguém vai investir em algo que não dá retorno. Correto. Reduzindo o custo de produção ou dos produtos, reduz-se o preço dos produtos. Difícil falar isso para o empresariado brasileiro. Muito difícil. Aqui, quando você consegue reduzir custo, a maioria pensa em aumentar lucro. Lá fora, não. Por isso que você tem tanta coisa sul-coreana na sua casa hoje. Né? Porque eles fazem produtos melhores e mais acessíveis, mais ao alcance do poder de compra da população do mundo inteiro. Né? Reduzindo o preço dos produtos,
você aumenta a demanda pelos seus produtos, você aumenta a produção. É óbvio, você vai vender mais. Né? Se você hoje tem um produto que vende para as altas camadas da sociedade, você faz esse mesmo produto com boa qualidade, mas com preço que atinge uma camada abaixo, a pirâmide para baixo é aberta ou é fechada? Como é que é a pirâmide? Aberta. Ou seja, tem mais o que ali? Consumidores. E por último, aumentando a demanda, aumentando o volume de produção, você necessariamente aumenta a empregabilidade. Mas não mais no andar térreo, mas no primeiro andar, no segundo, no terceiro, na administração, na contabilidade, na engenharia, no marketing, né? Em todas as outras áreas, menos na fábrica. Mas você tem que aumentar o volume de produção, tem que vender mais, tem que investir em condições de você reduzir teu custo, ganhar produtividade e competitividade. É difícil entender essa equação? Não é nossa, hein, gente? Ó, é da Europa. É difícil entender? Não é. É muito simples. E é isso que a China está fazendo. Direto. Eu vou ter que agora cutucar mais ainda vocês. Um pouquinho. Vamos falar do Brasil. Olha a história nossa, gente. Eu tentei colocar num slide só. É chocante. Mas a gente tem que saber encarar isso pragmaticamente. Senão, a gente não vai saber onde a gente pisa. O Brasil é um país de 519 anos, cujos... Ali tem que atualizar agora, está 518. Desses 519 anos, 367 anos, nós tivemos sob a égide da escravidão. É o maior índice percentual da história de qualquer país. Nisso nós estamos em primeiro. Em segundo, capitanias hereditárias. Alguém lembra disso? Quem é bom de história aqui? Fala aí, quem gosta? Eu gosto de história. Vocês gostam de história? É aquilo que o professor falou. São essas outras cadeiras e conhecimentos que as pessoas devem ter. A gente tem que ser muito plural em termos de conhecimento, com o pé no chão. Vocês lembram das capitanias hereditárias? Lembram, né? Alguém não lembra? Fala, vamos falar. Alguém tem dúvida sobre capitanias? Pode falar. O Brasil foi dividido em, acho que 14, 13 capitanias. O rei deu na mão de cada um dos seus mais próximos para explorar à vontade, sem nenhum comprometimento com nada. Eles não competiam entre eles. Eles só traziam os escravos e arrancavam o ouro, as esmeraldas, o pau-brasil, as Índias e não sei mais o que, e acabou. Era isso. Se você somar esse período histórico do Brasil, gente, 400 anos de nada. É um nada. Comparativamente à história de outros países que hoje são desenvolvidos, isso é um nada. Por quê? Porque é o seguinte, de 1500 a 1808, Portugal impôs uma lei chamada proibição para o Brasil. Você sabe o que era essa lei? Acho que nenhum de vocês faz ideia. O Brasil era proibido de ter indústria. Até 1808. Quando começou a Revolução Industrial, professor? 1789. Muito bem. E até 1808, o Brasil era proibido de ter indústria. Aí, o Dom João VI, em 1808, ele revoga a proibição e inicia-se um protecionismo. Nós não temos indústria, não temos nada. E o cara entrou com protecionismo. Com taxações de impostos para produtos importados. E quem comprava produto importado aqui? Quem? Gente, nós éramos naquela época talvez 40 milhões de pessoas. Daqueles, nem 1% não comprava produto importado. E imaginando-se que assim cresceria o interesse interno para investirmos na indústria. Aquela última parte é minha, viu? Ledo engano. Com quase 350 anos de história de capitania hereditária e escravo, você acha que o cara vai se arriscar a sair daquilo e começar a montar a indústria? Cadê a mão de obra? Cadê a educação? Cadê a capacidade de você montar uma indústria? Não existia, não tinha, zero. Aí, olha só. Primeira empresa privada no Brasil, sem produzir nada. Alguém já ouviu falar da Mongeral Aegon? 1835, seguros. Existe essa empresa até hoje, sabia? Está lá na Praça da Sé. Eu fui visitar um dia esses caras, depois que eu fiz esse levantamento. Fazem seguros até hoje.
Só seguros, mais nada. Na época, os seguros eram para os donos da capitanias hereditárias. Nada especial. Aí, primeira empresa privada no Brasil, produzindo alguma coisa. Conhece a Ipioca? Conhece a Ipioca? Já tomaram uma Ipioca com limão e gelo e açúcar? É aquela mesmo. 1846 foi fundada em Maranguape, Ceará, cachaça. Essa é a nossa primeira indústria privada a produzir algo no Brasil. Também não acreditei, fui no supermercado, peguei a garrafa, está lá. 1846. Sabe quantas empresas já funcionavam na Europa em 1846? Eu fiquei espantado, a industrialização começou em 1798. Em 1846 já tinham 3.000 empresas funcionando na Europa. Nos Estados Unidos, perto de 2.000 funcionando. E aqui nós fizemos a fundação da Ipioca. Vocês não riem, caramba? Vocês não dão uma risada, meu? Solta as bochechas, meu. Caramba, pode rir, tem que rir. Fazer o quê, né? Desde 1930, aí vem depois disso, apenas com 2 governos do Vargas e o Café Filho e o JK, experimentamos algum crescimento industrial, mas de forma descontinuada, descompassada, infelizmente. Gente, eu não estou criticando ou falando mal ou falando bem, eu só estou apenas relatando para vocês a realidade brasileira, tá? Nós começamos realmente a ter coisas fortes na era da industrialização com o governo militar, que sucedeu a nossa nova democracia. E isso tudo, claro, num atraso que vocês imaginam que é isso em relação ao resto do mundo. A nossa cultura, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir dentro da nossa sociedade. Tá? Olha só, eu peguei essas informações um pouco de economia para vocês também terem um cenário. Porque os noticiários hoje estão assim querendo, claro, dar um certo ambiente positivo, o que eu concordo que a gente tem que tentar, né? Mas vamos olhar a realidade. Olha o que é isso aqui, ó. Brasil, evolução real do PIB, da indústria e dos investimentos, pegando o primeiro ano desse estudo como 2009 valendo 100, está aqui, ó, tá? E aqui os seguintes anos, até 2018, o 2018 ainda é estimativo, tá? Mas vejam, nós tivemos um pico em 2013 da formação bruta de capital fixo, que são basicamente os investimentos, principalmente em indústria, que ficou 34% acima do que estava em 2009. A base 100 é 2009. A indústria teve um crescimento de participação no PIB de 15% em 2011, comparado a 2009. Seguiu nessa toada, chegou a, acho que é 16%, 17%, e aí a partir daí começou a cair. Nós estamos agora, vejam só, apenas a 4% acima do que era em 2009, 10 anos depois. Essa é a realidade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Depois, o que é o cinza? O PIB. Vejam o PIB. Vejam, aliás, desculpa, eu falei besteira. Tá certo, tá certo. É o PIB que está 4% acima do que estava no ano 2009. Não, perdão, 13%. 13%. Ou seja, se você fizer isso linear, nós estamos crescendo nada, praticamente. Nada. O Brasil precisaria crescer, em média, 4,5% a 5% ao ano, para conseguir empregar os jovens que saem das escolas. Para ter mercado de trabalho. 4,5% a 5% ao ano. Aqui o Brasil, saldo anual da balança comercial total, por intensidade tecnológica. Esse é um gráfico interessante. O déficit dos produtos mais sofisticados se intensificou nesse mesmo período. Olha só. Produtos de indústria de transformação de alta e média tecnologia, que são produzidos por quem, por exemplo? Por robôs, por máquinas sofisticadas, por linhas automatizadas. Vejam só, se você pegar aqui a situação que era em 1997, ó, esse é um estudo já bem mais longo, ó, chegava a menos 7 em relação ao zero aqui. E ele não consegue chegar acima do gráfico e só tem queda. Existe uma boa subida nessa época aqui de 13, 14, mas estamos em queda de novo, com menos 54 em relação a bilhões de dólares que gera a indústria. E do outro lado, opa, o que eu fiz aqui? Tem que voltar. E do outro lado, sim, o agronegócio cresceu. Ótimo.
Não é ruim. Eu não estou aqui para falar mal do nosso agronegócio, é um excelente negócio. Eu só fico preocupado que o agronegócio, hoje, quem comanda são mais ou menos 200 famílias. E não emprega mais do que 150, 200 mil pessoas diretamente nessa atividade. É altamente automatizado. A tecnologia na área de agropecuária está ótima. E vai automatizar mais, vai conseguir ser mais produtivo e mais competitivo. Só que nós não podemos ter uma situação dessa com a indústria. Isso é um buraco que nós não vamos realmente recuperar se a gente não se mexer agora. Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês terem um relax. Pediria para vocês soltar. Esse tem legenda. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, rate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Obrigado. Alguém já tinha visto esse vídeo? Sério? Nenhum de vocês viu esse vídeo antes? Gostaram? Está bem diferente do que da nossa realidade que a gente falou por uma meia hora antes? Estamos muito diferente disso, né, gente? Esse é um alerta mesmo. A
gente tem que acordar. Onde eu coloquei o controle? Espera aí. Fui pegar meu copo de água. Acho que pulei. Deixa eu voltar. Não. Tem um slide antes desse. Comeu. É bom. Termina mais rápido. Gente, eu vou falar um pouquinho agora de robótica, pelo menos, né? O fabricante de robô tem que falar alguma coisa sobre robô também, né? Eu queria dar um exemplo para vocês sobre aquilo que está lá fora, que é o robô sensitivo e colaborativo da KUKA. Esse vídeo demonstra claramente como uma tecnologia dessa é aplicada em chão de fábrica e para que ele realmente serve, tá? Você pode liberar o terceiro vídeo aí para mim na sequência? O que está em roxinho. Isso, esse aí. Só uma coisa, dá uma pausa. Isso, abaixa o volume não precisa estar tão alto. E eu vou pedir para você parar um pouquinho, às vezes, para me explicar a imagem, tá bom? Pode soltar. Pode baixar. Aí vocês estão vendo uma célula de manufatura da BMW em Munique. Pode dar uma paradinha para mim no pause. Vejam só, essa célula tem um robô LBR IVA, daquele tipo que está aí fora. Ele é um robô, esse aqui é o robô de 14 kg de capacidade, igual que está aí fora, 7 graus de liberdade. Ele está com uma garra, também colaborativa, e está manuseando peças que tem um certo peso, que para a moça aqui que trabalha na célula, é uma coisa um pouco pesada. Então a parte pesada e de dificuldade de manipulação, o robô faz, e a moça faz o restante das coisas periféricas para a montagem desse sistema de transmissão, tá? Então vocês têm uma linha aqui tem uma linha que traz os berços com os componentes e ela vai pegando as coisas adicionais que esse equipamento tem que receber, e vocês vão ver agora as próximas ações que acontecem aqui. Pode soltar. Veja que o robô não precisa ter qualquer tipo de grade ou elemento de segurança, porque ele é um robô sensitivo e trabalha de forma cooperativa, colaborativa. Aí estão as peças que cada produto exige. Ela faz a parte mais leve e, obviamente, às vezes até mais complicada. O robô, como ele é sensitivo, ele encontra os dentes da engrenagem e monta sem nenhum tipo de sistema de visão. E olha como é que era a atividade dela antes do robô. Olha aí, essa parte era ela que fazia. Essa peça não pode sofrer colisões. Ele não pode ter um risco na hora de montar. Aqui ela faz uma coisa de propósito. Ela deixou o rolamento fora de posição. Aí ela viu que tem que arrumar e o robô ia lá, mas encostou nela. Como ele é sensitivo, ele para seguramente. Esse robô é aquele que atende às normas internacionais de Performance Level D, categoria 3. A gente mostrou esse vídeo para vocês porque está se falando muito sobre robô colaborativo, robô sensível. Pode parar. Importante, é uma área muito interessante de aplicação, abre um leque gigantesco de processos de robotização, mas geralmente são áreas que a pessoa não vai sair da linha. Ele vai continuar naquele processo, mas fazendo tarefas mais leves, não tão repetitivas, para ele não ter os problemas físicos que isso causa, não carregar tanto peso e, obviamente, nessa condição, ele fica também mais produtivo. Esse é o importante do robô colaborativo. O que nós temos visto por aí no mercado, e o Rogério talvez nas aulas vai poder demonstrar, temos muitos fabricantes falando de robô colaborativo para cá e para lá, só que você olha o processo, não tem nada de colaborativo. O robô está lá, em cima de uma máquina, não puseram um grade, puseram lá um scanner de área e ele está trabalhando sozinho. E aí eles falam que é colaborativo. Ah, por quê? Ah, não, porque o cara pode chegar lá e fazer alguma coisa do lado do robô, mas tudo bem, o cara está fazendo alguma coisa com o robô? Não. Ele vai lá tirar peça boa, colocar peça bruta, ou nessa hora o robô até para, porque ele tem que mexer com caixas que o robô tem que entrar para pegar a peça, e o robô tem que parar. Então vejam, aplicações colaborativas, isso é um tema que talvez no curso que o Rogério vai dar para vocês, tem que ter essa atividade colaborativa com o ser humano. E ele, obviamente, tem que obedecer às normas e principalmente ter aquela coisa que a gente chama de apreciação de risco.
Eu vou dar um exemplo, um robô colaborativo. Ele é sensível, ele sente você, ele para quando ele toca em você, tudo bonitinho. Só que eu estou numa fábrica de tesouras. Ele vai tirar uma tesoura extremamente afiada e você está do lado dele lá, trabalhando. Essa aplicação pode ser colaborativa, por mais que o robô seja sensível, colaborativo, a garra seja, a tesoura não permite ser colaborativa, porque ele pode te furar, ele pode te cortar. Então tem vários aspectos que devem ser analisados antes de você entrar numa área como essa. Tá? Vamos passar adiante. Acho que é você que manda agora. Eu perdi um slide antes, não sei por que ele não mostrou, mas era para mostrar uma situação de robôs universais trabalhando em ambiente de cooperação, que é um pouco diferente de colaborativo. Não está indo, viu? Agora voltou. Se você pode ir para frente um slide. Beleza. O que eu não consegui mostrar é o seguinte, que podemos também ter robôs universais que não são sensitivos, mas são do tipo safe, robôs seguros, trabalhando em ambientes abertos, sem grades, com um scanner de área, mas eles são robôs que devem parar quando a pessoa se aproxima dele. Tá? Não está aqui descrito, mas é o slide que eu não pude mostrar para vocês, não sei o que aconteceu com esse slide aí. Aqui um pouquinho do histórico que a evolução dos robôs estão trazendo e vão trazer no futuro breve. A indústria 4.0 está entrando aqui, nesse trecho da história dos robôs, que o professor mostrou para vocês naquelas 4 etapas. Esse aqui é a sequência da indústria 3.0. Essa parte aqui vem se desenvolvendo há mais de 42 anos, com os robôs elétricos, os primeiros robôs elétricos que foram desenvolvidos pelos alemães, pelos japoneses. Agora nós estamos na fase dos robôs já mais sofisticados em termos de processos, sem necessidade de proteção. A mobilidade robótica, essa é uma nova área de desenvolvimento de aplicação de robôs. Os robôs vão adquirir mobilidade dentro das fábricas, eles vão se movimentar nas fábricas para permitir também ele trabalhar em vários outros processos, não só em um que você comprou ele. E futuramente, isso aqui é um desenho, claro, apenas ilustrativo, vamos chegar à fase dos robôs humanoides em linhas de produção também. Estima-se que daqui 7, 8 anos, alguns fabricantes já vão ter capacidade de ter esse tipo de robô operando, ok? Bom, estou encerrando, apenas deixo um recado aqui para vocês. Eu só digo para vocês o seguinte: uma nação significa um lugar onde todos fazem parte da sociedade e um lugar onde democracia, capitalismo, liberalismo, economia devem ser 100% estruturados e aplicados para todo o conjunto desta sociedade em uma nação. Aquilo que eu comentei, que eu vivenciei com 15 anos com a minha tia, sendo uma caixa do Walmart, vivia como um americano que eu via nos filmes e que até hoje a gente vê. Espero que um dia a nossa sociedade conquiste e chegue lá. Muito obrigado. Muito bem. Alguém teria aí, enquanto o Rogério se prepara com o microfone e tal, para poder ser feito o vídeo, alguém teria alguma pergunta? É sobre transplante de cabeça a pergunta, né? Para o professor Sérgio vai fazer, não é isso? Não? Vamos lá, pode fazer. Para quem seria? Para o Eduardo. Ele vai te levar o microfone para poder falar. Bom, boa noite a todos. A minha dúvida é a respeito de na sua visão, qual que é a dificuldade do empreendedor brasileiro. Eu falo em questão de médias e pequenas empresas. Obviamente a gente sabe que tem a questão do preço, ainda não é tão acessível quanto fora do país, mas qual é além disso, o que você vê no empreendedor brasileiro de pequeno e médio porte, para poder começar a pegar essa tecnologia para a sua pequena indústria, sua pequena manufatura? Uma pergunta boa, mas muito complexa. Se você olhou a história que eu contei para você do Brasil, você tem que levar tudo isso em consideração. Quando acabou o regime militar e nós começamos a experimentar uma nova democracia, a primeira coisa que nós tivemos foi o quê? Uma gigantesca inflação.
e que foi debelada de uma maneira muito complicada, muito demorada, e isso fez com que grande parte dos empresários ficassem avessos a investir. O cara não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, no mês seguinte, com aquela situação econômica que eles viviam. E esses são os empresários que eu te falo dos últimos 35, 40 anos. E aí não é só pequena e média, em grandes empresas também acontecia a mesma coisa. Naquela época o acesso à tecnologia já era caro, aliás, era muito caro. A mão de obra era muito barata. E o nosso mercado não crescia da maneira como cresceram os mercados dos países desenvolvidos, que justificasse grandes investimentos em produção em massa, em aumentar volumes de venda, porque o público também, em geral, não tinha acesso. Né? O nível econômico da nossa sociedade nunca foi daqueles que a gente pode olhar 5, 10 anos para frente e falar, não, esse povo vai consumir, dá para fabricar mais. Né? Então, esse histórico, se você pegar os últimos 35, 40 anos, veio até agora, recentemente, e algumas mudanças começaram a aparecer a partir de 2002, 2003, 2004, assim, essa fase inicial do Lula, queira ou não, eu não estou aqui de novo defendendo nada, mas fez com que o nível de consumo aumentasse, os empresários puderam experimentar essa realidade diferente. Eu lembro, eu estava em robótica, já trabalhava com robótica, nós tivemos 7 anos contínuos de crescimento. Nesse período, eu lembro, os empresários começaram a se interessar mais e mais. Se você olhar o volume de vendas de robôs do Brasil, 2004, 2005, 2006, 2007, chegou a mais de 2.000 robôs por ano. Então, havia uma possibilidade disso prosseguir. Mas, eu não vou entrar no mérito aqui da discussão política, mas houve essa parada, depois essa queda abrupta, e mais recentemente, digamos, você viu lá o PIB, você viu lá o volume de investimentos. Isso freia qualquer coisa. E digo mais, essa situação toda agora, com reforma trabalhista, não sei o quê, isso aí também atrapalha. Porque o empresário brasileiro é viciado em mão de obra, queira ou não, eles gostam de ver gente na fábrica, eles estão acostumados com isso. Não por maldade, mas é a cultura que eles têm. Um grande fabricante de rolamentos aqui no Brasil, que aliás é uma multinacional, e eu visitei eles há uns 5 anos atrás, que o mercado estava bom, e a fábrica dele lotada de gente. Lotada, cada máquina tinha um cara na frente de jaleco branco, arrumadinho, trabalhando, bonitinho, carregando, descarregando, tal. No ano seguinte eu visitei a matriz dele na Alemanha, totalmente automatizado, uns 40, 50 anos até hoje, né? Temos uma oportunidade agora? Não sei. Esse governo atual, não sei, para mim tem sido ainda muito novo, tem tido coisas muito erráticas por aí, e pelo que eu vi do ministro da Economia, não vi grandes notícias a respeito de trazer isso para uma pauta de discussão. Eu estou dentro da BIMAC, a BIMAC já fez várias visitas lá em Brasília, e eu não ouvi deles um resultado assim ainda tão positivo. Mas é muito novo, temos que ver o que vai vir aí. Mas torçamos que eles tenham essa visão um pouco mais pragmática para o país poder desenvolver a nossa indústria, porque a nossa indústria só está contribuindo com 12% do PIB agora. É uma queda gigantesca. Nós chegamos a ter 22% de contribuição do PIB por parte da indústria, há 10 anos atrás. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber buscar. Tá? Você falou lá de 1991, né? O seu contato com a robótica. Eu comecei o meu contato com a robótica em 2000, 2001. E uma coisa que me assustou muito, assim, que eu achei muito louca naquela época, foi quando um engenheiro do Fleury, Laboratório de Análises Clínicas, veio me procurar porque eu tinha um robô e ele queria meu robô emprestado para fazer uns ensaios lá no Fleury, né? Então, a minha pergunta para você, é, você fez uma abordagem muito legal, muito bacana da parte da manufatura. E como você vê o crescimento da robótica nesses outros mercados? No mercado da saúde, no mercado da indústria alimentícia, porque a gente tem casos interessantes que você olha lá eu navego bastante na internet, de repente você vê um robô, né, um braço robótico limpando caranguejo, né, aqueles caranguejos lá do Polo Norte, lá, né, aqueles monstros lá, né, a centoia lá no Chile. Então, como que você vê, por todos esses anos de experiência, como é que você sente a entrada
do robô, né, nesses outros segmentos, né, que são muito diferente assim da ideia da indústria, né, mas no conceito de aplicação é muito parecido, né? Qual que é a sua sensibilidade com referência a isso, né? Por favor. Estou aproveitando a sua experiência. Estamos aqui para distribuir, não tem problema. Veja, essas novas áreas de aplicação estão crescendo, é um mercado, sem dúvida. A Cuca, por exemplo, com esse tipo de robô que vocês têm aí fora, nós já temos robôs fazendo cirurgia, temos robôs fazendo fisioterapia. Depois o André pode explicar para vocês, esse robô você controla a força que ele vai exercer em cada movimento que ele vai fazer. Então, nos Estados Unidos, na Alemanha e alguns outros países europeus já existe esse robô num carrinho dentro de um hospital. Ele entra no teu quarto, você está com o seu braço fininho ali machucado e você precisa fazer um pouco de exercício para recuperar a musculatura. Os aparelhos atuais que existem são esses pesos, esses elásticos, essas máquinas circulares que você põe um peso do outro lado e você faz o esforço. O que eles fizeram com o robô? Como ele é programável para dar uma força contrária a você em qualquer ponto que você coloque ele, a médica avalia a sua situação, faz você ficar nessa posição segurando um bastonete que está no manípulo do robô, e aqui você faz uma força de 1 kg. Aqui você faz 2, ali você faz 3, aqui você faz 2, aqui você faz 1. Aí ela manda você voltar. Aí o robô faz o contrário. Ou seja, você consegue fazer uma dinâmica de fisioterapia que sem o robô seria muito difícil você conseguir fazer e levar de um quarto para o outro. Isso é possível, estão sendo feitos. Mas, desculpa a sua graça, professor. Seu nome? Arnaldo. Mas olha, desculpa, sabe quantos robôs desses eu consigo vender no mundo hoje? Talvez 100, 150 por ano. A aplicação é muito diminuta comparado ao que está acontecendo na China. A China está comprando 140 mil robôs, dos quais nem 1000 robôs são desse tipo. E por quê? Porque, infelizmente, ainda no mundo capitalista, nós dependemos das indústrias, da produção de bens de qualidade e de maior valor agregado. A China está atrás disso. Não que ela não esteja atrás dos robôs voadores, dos drones robotizados, está indo atrás também. Mas qual o mercado que eu tenho atrás disso? Ainda é muito incipiente, é muito pequeno. Temos robôs na área de culinária já. Aliás, acho que vai vir uma propaganda logo na televisão, vocês vão ver aí um robô nosso fazendo umas coisas com culinária. Mas, gente, quantos robôs desses eu consigo colocar? Eu te falo uma coisa, Arnaldo, nenhuma fábrica de robô sobrevive com esse mercado. Dos 33 mil robôs que a Cuca fabrica na Alemanha, desse tipo são mais ou menos 1.500 a 2.000 por ano. O restante são os robôs universais. Aqueles bem da indústria manufatura, de automóvel, de autopeça, de eletrodoméstico, que é o mercado gigantesco. E é essa área que precisa de engenharia de integração. Veja, não pense que esses robôs convencionais que estão indo nas áreas de manufatura não tem novas áreas de aplicação. Claro que tem. Claro que tem. E no Brasil, enorme esse mercado, porque nós estamos com 12 robôs por 10 mil trabalhadores. Para a gente chegar a 100 robôs, olha só, gente, olha esse número. Para nós chegarmos a 100 robôs por 10 mil trabalhadores, nós temos que sair dos 37 mil robôs que estão instalados hoje no Brasil e chegar a mais ou menos 280 mil robôs funcionando. Façam a conta. Se o Brasil conseguiu, eu estou trabalhando desde 91 até hoje, 37 mil robôs, olha o esforço que nós temos que fazer para conseguir colocar próximo de 250 mil robôs. Olha quanta coisa que nós temos que fazer ainda. Sem pensar nessas atividades novas, com maior conteúdo tecnológico e sofisticado, vamos falar assim. Mas são poucos. Indústria aeronáutica. Indústria aeronáutica tem processos que usam robôs desse tipo, mas são aplicações únicas na indústria aeronáutica. CCM. A Embraer tem 4, exatamente. CCM, né? Por exemplo. Foram meus cliente nosso, né? Exatamente. Mas são pequenos volumes, não são grandes volumes. O que movimenta esse mercado são os grandes volumes. Não tem jeito. Esse é o ponto. Mas, por favor, se vocês têm ideias e aplicações em áreas diferentes, novas, vai em frente, porque você também pode vender pouco e ganhar muito dinheiro. Isso também é importante. Empresas que estão nessa área vendem 20 e 30 robôs por ano, mas estão bem, porque conseguem vender com uma boa margem de lucro. Ninguém sabe fazer o que ele faz. Mas não é disso que o Brasil hoje precisa. O Brasil precisa hoje massificar
a sua capacidade produtiva, competitiva, que aí nós vamos talvez continuar vivos no mercado mundial.